Às vezes eu fico imaginando o que eu tô fazendo lá. Mas eu consegui, poxa, dentro do. Eu fiz o. Fiz o concurso. Meu outro cachorro. Fiz prova pra fazer. Pra fazer parte, deu certo, fui aprovado. E tamo lá. E é isso. E aquilo, né? Não sei se também no primeiro dia que eu comecei a tomar medicação foi um efeito osmose ali também. De aí as coisas estão tudo certo. Porque foi bem diferente mesmo, tava dando tudo bem certo. Mas depois que aconteceu a alergia, eu fiquei chateada que deu alergia. Porque tava dando certo a medicação. Então eu falei, putz, massa, né? Mas aí da forma que eu tive que parar pra tratar a alergia, eu realmente percebi de como a mente vai ficando barulhenta novamente, né? Ela tava quieta, ela tava no silêncio. Aí você começa com poucos sons ao fundo, e aquilo vai aumentando até que vem pra superfície. Agora, por exemplo, ele já tá na superfície. Eu tô quase 14 dias sem na medicação, né? Porque eu tô retornando pra terapia. Retornando não, tô retornando na minha próxima sessão semana que vem. A gente quer conversar sobre isso, né? Fazer a mudança da medicação, principalmente. Né? Ver quais os ativos que... Ou o conjunto dos ativos que combinaram para o que aconteceu. Porque é normal, bem-vindo a muitos seres humanos. Ainda não estou morto, então tá tudo certo. Não fui de arrasto, então tá tudo certo. Né? Porque somente vocês estão vivos para esse tipo de coisas acontecerem. Não interprete mal. Aí, nessa complexidade que aconteceu, o caos ele retornou novamente. O caos que sempre foi a dificuldade com o caos que sempre se instalou, a dificuldade de ter. E é engraçado que eu sou uma pessoa que eu tenho muito foco mesmo estando nesse caótico, né? Minhas notas sempre foram boas, meus resultados sempre foram bons. Mas nada se compara com a introdução dos medicamentos, nada se compara. Porque é muito mais calmo, né? É como se a mente focasse num problema só, eu não vou focar em 10, porque em 10 realmente você não vai resolver. Tem só 24 horas o dia e muitas coisas a gente depende do outro. Não é só com você, não é só você com as suas pernas, por exemplo. Como que foi na universidade? Precisava de 2 declarações, não conseguia o acesso na universidade, não conseguia. As universidades estavam para entrar em férias, porque existe um período de férias, né? E eu falei, puta que pariu, preciso desse documento. E foi sentando ali, conversando com a universidade, que a gente conseguiu trocar a senha trocou, eu consegui. E é aquilo, porque não dá pra voltar pra casa. Porque só pra ir e voltar da universidade, por exemplo, é 2 passos. É 2 passos pra ir. Né? Eu já consegui o passo do estudante também, glória a Jesus, glória ao governo. Mas é aquilo, né? Integração, tudinho certinho. Mas só que é menos um custo, né? É aquilo, para uma permanência dentro da universidade. E foi um caos, né? Quando eu comecei a pensar nesses documentos, já tava voltando ali o background sons. Mas agora ele se instala, né? É aquilo, né? Quando eu parei de fazer a medicação, realmente o mundo caiu. Foi horrível, assim. Porque aí eu dei. Desculpa, galera. Que são essas coisas que me irritam. Nossa, mas me irrita de um jeito. Nossa, bicho do céu. É porque não é como a gente não tivesse avisado. A gente avisou. Mas como eu sou uma pessoa controladora, sou controladora porque nunca tive estabilidade antes. E por isso que preciso ter o controle para me sentir essa segurança, essa estabilidade.
fui pesquisar para entender o que acontece dentro do nosso cérebro, né? Dentro do meu cérebro. Dentro do nosso, cada um faz o seu. Mas dentro do meu cérebro, e por que isso acontece, né? E a procrastinação, ela vem muito nesse lugar, né? Então, bora lá? Bora lá. Então, o que acontece? Sempre quando eu tô fazendo algo muito importante pra mim, né? Que, por exemplo, foi a criação da empresa, foi todo pensar no seu brand, foi pensar no tom de voz, fazer estudo de mercado. Eu adoro fazer isso. Mas fazer requer tempo, requer calma, requer uma paz que às vezes é difícil a gente ter, né? E aí, pensando tudo nisso, né? Nossa, até me perdi aqui. Mas vamos lá, sempre quando eu tenho, voltando, sempre quando eu tenho algo pra fazer, que é muito importante, gente, me dá um sono, me dá um sono, me dá um sono, me dá um sono. Quando eu preciso de tempo, assim, quando eu tô numa pesquisa muito extensa, eu sempre faço paradas, óbvio. Mas assim, é um sono, é um sono, é um sono. Eu quis entender por que isso acontece. Porque quando eu estava com a medicação, isso se amenizou muito. Tanto que eu dei um salto, assim, astronômico, dentro dos meus projetos, né? Fiz muita gravação, produzi muita coisa, produzi produtos, gravei bastante. Isso foi sensacional quando eu falo da minha vida profissional e até a minha vida pessoal, que é física, né? É de fazer mais exercícios, é de estar mais ativa. Mas agora, nesse período sem as medicações, eu percebi que esse costume, né? Esse caminho aí dentro do meu jardim, ele volta a aparecer, né? A gente tem que entender que eu preciso entender e entendo que é 20 anos no mesmo design. Eu tô desfazendo esse design agora, eu tô remodulando, trazendo novos caminhos. Mas só que é uma mata bem densa. Tá uma mata, tá bonitinha, tá uma mata densa. E novamente, como eu preciso entender as coisas com uma profundidade, com uma coisa mais científica, não deixar as pontas abertas, porque às vezes eu não consigo essas respostas dentro da terapia, por exemplo, porque é muita gente para atender e vamos lá, vamos fazer. Não existe aquela calma, né? Não é que não existe aquela calma também. É que assim, o que tem que ser feito é ação, né? Gosto muito de uma coisa que a minha terapeuta ela fala assim: pensamento positivo, ação negativa, negativa. Pensamento negativo mais ação positiva, positivo. Então, mesmo se a cabeça tiver um caos, faça algo, né? A ação. E foi isso que eu continuei, mas só que é muito cansativo. É muito cansativo e está cansativo. Mas vamos entender a procrastinação relacionada ao sono dentro do cérebro? Bora lá. O que acontece, então? Primeiro, uma homostase cerebral. O que é isso? O cérebro ele precisa manter um equilíbrio. Quando há esforço prolongado, principalmente cognitivo, ele ativa sinais que induzem ao descanso, incluindo o sono e a inércia mental. Se você está exausta, ele pode puxar o freio de mão. Segundo, o pré-frontal versus o sistema límbico. A parte racional, que é o córtex pré-frontal, quer que você cumpra tarefas, sim, checklist. Mas a parte emocional, o sistema límbico, a amígdala, busca prazer e fuga do estresse. Quando há cansaço ou medo do fracasso, o sistema límbico domina, resultando na procrastinação. E é bem isso. Bem controverso que eu vou falar aqui, mas o Bezos fala sobre isso, né? Você não fique estressado por algo que você está fazendo. O estresse ele somente se apresenta quando você não está fazendo esse algo. E é muito isso. Mas comigo, por exemplo, mesmo realizando, mas ele assim é como se eu estivesse carregando o hashtag Titanic nas costas. Ele é muito mais difícil, né? E tem um terceiro, sono como forma de defesa. Em situações de sobrecarga ou desmotivação profunda, o cérebro pode induzir ao sono como forma de desconexão, quase um modo de segurança. Isso não é preguiça, é um mecanismo biológico de autopreservação. Olha aí.
olha aí. E como isso vira procrastinação? Você deixa de agir, não por escolha racional, mas porque o cérebro está tentando poupar energia, evitar frustração ou recuperar o equilíbrio. O corpo parece querer dormir quando você pensa em começar uma tarefa difícil, muito, 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 muito. Aí eu procrastino o dia inteiro. Ontem, para vocês terem noção, eu tinha que escrever mais alguns roteiros. E, gente, foi assim. E é aquilo, né? O corpo busca equilíbrio, mas ele quer serotonina, né? Porque você. É aquilo. Às vezes eu vejo, assim, que eu pareço um usuário que só tô injetando na veia pra ver se chega rápido dentro do cérebro, pra ver se eu tenho a vibe, sabe? Que é ali toda hora no Instagram. Você fica. Eu tenho várias abas abertas pra tentar consumir, pra ver se volta aquele fervor de fazer alguma coisa, né? E o último, ou você sente um peso mental tão forte que evita agir. E isso é confundido com falta de vontade, quando pode ser apenas fadiga emocional cognitiva. Um exemplo prático, além do meu que eu estou trazendo aqui. Você planeja gravar um vídeo. Seu cérebro associa isso a julgamento, esforço técnico, falhas anteriores. Então ele ativa o cansaço súbito, uma vontade de dormir e depois eu faço. Esse delay é uma forma inconsciente de te proteger, mas não se manifesta como procrastinação. Depois disso, lendo bastante sobre isso, eu falei, uau! Mas aí, como que a gente faz e como a gente resolve esse problema? Que não vai ser de um dia pra noite, mas como eu consigo resolver esse problema? Porque, pelo menos, a procrastinação tem que resolver. Os outros, do estresse, etc. Vai ser uma outra vertente que a gente já falou anteriormente. E que eu tô limpando esse lugar aí. Mas tá difícil entrar lá. Um pântano sinistro, mas tô entrando lá. Aí sim, a medicação eu tive que me autoanalisar muito, né? Sobre o que eu tô fazendo, sobre o que eu tô pensando. Por que o outro é tão importante assim na fila do pão e nem é. Então é coisas que a gente vai pensando. Daí eu até coloquei aqui 3 tópicos que dá pra. O que a gente consegue, que eu consigo fazer pra resolver. Tô com o meu cachorro aqui. Não é perna. Ele é bom. Ele é alemão e tem perna longa. Quer subir? Quer subir, menino? Não quer nada. Não quer. Então, o primeiro, né, que eu coloquei aqui, do que eu faço, é identificar o que está gerando ameaça ou esforço excessivo. O que gera ameaça e esforço excessivo. Ameaça realmente do julgamento. Ameaça do não dar certo. Nossa, isso me corrói. Mas como que não deu certo se eu nem comecei? Sabe? A gente fala que o negócio ele só vai começar a ser próspero, né? Porque se vocês não sabem, eu sou formada em administração, publicidade, em dança agora, que eu vou fazer. Que eu já me falo que eu já sou formada, que eu só saí de lá com meu diploma. E espero um MBA em marketing estratégico. Mas eu já estudo por conta própria marketing desde 2019. Então é muita coisa. Que eu estudo por conta própria porque eu gosto. Eu realmente gosto. Então eu entendo muita coisa justamente por desse estudo autodidata. E agora o perna tá aqui agora. O perna é longa. O perna é agulha. O perna é longa, boboi. Gente, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não ficam lá na cama. Eu não quero, boboi. Vai lá, vai. Vai lá na cama. Vai lá, perna. Vai, vai. Procrastinação nem sempre é desorganização. Às vezes é uma autoproteção camuflada. Joga aí, vê aí de quem pode se encaixar. Durma bem. Um sono ruim reforça o domínio do sistema límbico e fragiliza o córtex pré-frontal. Eu tô evitando trazer fone de ouvido e desligando o celular realmente, né? Eu vou colocando o despertador de 5 em 5 minutos de hora de dormir,
Porque você vai ficando no celular, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã, e quando você não teve um sono bom, e tudo fica mais difícil, né? O terceiro, eu coloquei: divida a tarefa em espaços pequenos e seguros. Isso reduz o alarme emocional no cérebro. Fiz muito isso, de fazer uma redução do que eu estava fazendo. Porque as minhas listas de checklist do que eu tinha que fazer no dia eram mais de 20 ações. Eu sei, insano. Insano. Mas assim, até então, sem o conhecimento e sem conversar com a terapeuta, etc., de entender mais sobre isso, eu só tenho 24 horas. E às vezes não vou ter a oportunidade que outras pessoas têm. Está tudo bem, não é sobre o outro, é sobre mim. Então eu divido as ações. Ontem, hoje e amanhã, eu coloquei pra... Alemão e pernambucano. Eu coloquei pra fazer os meus roteiros, né? Porque, se vocês não sabem, eu tenho 3 marcas, mas somente 2 estão ativas hoje. E eu falei, preciso fazer o roteiro pra elas. Então, eu vou separar em 3 dias. O dia inteiro eu não vou fazer outra coisa, só nelas. Ontem hoje, separando bem de boa, assim, sabe? Os roteiros. Sempre é essa também, de fazer 20 roteiros, que a meditação também talvez foi uma euforia de estar vivendo aquilo pela primeira vez, né? Eu consegui produzir uma quantidade legal de roteiros. E hoje, por exemplo, já comecei a filmar. Amanhã eu tenho a oportunidade de filmar. Quer dizer que eu ganhei um dia na semana, né? Eram 3 dias, eu fiz em 1,5 e já estou gravando. Então, dá resultado. Coloquem aí. Então, eu vou dividir com vocês de novo. 3 coisas que eu faço que vocês conseguem fazer também. Identificar o que está gerando uma ameaça ou esse esforço excessivo. O que está ameaçando vocês dentro dessa tarefa. O que dentro dessa tarefa exige um esforço exagerado. Que está muito interligado na divisão das tarefas, né? Nossa, de manhã eu faço isso. Aí almoço isso. Não descansa a noite, isso. Aí como vai dormir bem? Porque a gente se sente frustrado de não estar fazendo as tarefas também. Nossa, isso muito. Não durmo bem porque não fiz as tarefas. E aí vem a autossabotagem, também vem a autodepreciação. Porque o outro no Instagram faz e eu não faço. Apesar que eu vou mandar real pra vocês. Nunca fui essa pessoa de me comparar. I don't give a fuck for this shit. I be very real. I don't give a shit. Não mesmo, tipo assim, do whatever you wanna do. Tô aprendendo 2 idiomas, o japonês e o inglês. Mas o inglês eu arrisco, o japonês só tá no arigato mesmo. Não vai. Gente, é difícil aqui. Mas eu vou fechar essa declaração com vocês. Porque é isso. Resumindo, a gente tem que ser das redes sociais. Ai, gente, é muito problema. Eu não vou ficar pegando problema do mundo pra mim, não. Chega. Eu vou tentar resolver o meu e partir fora desse planeta porque aqui é temporário. É isso. É o que a gente tem pra hoje. Não vou ficar correndo atrás disso, não, gente. Já perdi o que? Todos os meus 20 anos nessa palhaçada. Quero trintar bem. Puta, quero trintar, mano. Pensou? Da hora.